Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Então, na aula de hoje, nós vamos rever o conceito de relações ecológicas, tá? O que são relações ecológicas? Como o próprio nome diz, são as formas de interação em que um organismo pode ter com outros, tudo bem? E quando a gente pensa em relações ecológicas, essas relações são sempre entre seres vivos. Então, quando você pensa na relação por exemplo, um animal só fazendo xixi, essa relação do animal urinar não é uma relação ecológica. A relação ecológica é entre dois seres vivos. Planta, animal, animal, bactéria, animal e por aí vai. Tudo bem? Bom, a gente classifica essas relações de duas maneiras. Uma delas se chama intraespecífica e a outra interespecífica. O prefixo intra significa dentro. Então, quando eu penso numa relação intraespecífica, eu estou pensando em relações dentro de uma espécie. Por isso a gente diz que essas relações ocorrem entre seres da mesma espécie. Agora, quando eu penso numa relação interespecífica, inter significa entre. Então, entre espécies. Ou seja, se eu estou fazendo uma relação entre espécies, eu estou pensando em espécies diferentes. Tudo bem até aqui? Sim? Tanto as intraespecíficas quanto as interespecíficas podem ser classificadas como harmônicas e desarmônicas. Uma relação harmônica, eu pus um positivo aqui para vocês lembrarem mais facilmente, é uma relação positiva, ou seja, uma relação que tem benefícios, que tem coisas boas. Enquanto que uma relação desarmônica, eu pus o sinal de menos aqui, ela, como o próprio nome diz, ela vai trazer prejuízos, ela vai prejudicar alguém em favorecimento de outro. Tudo bem? Então vamos entender, no caso das intraespecíficas, as relações harmônicas. A gente tem dois tipos, que é muito comum confundir a diferença entre eles: sociedade e colônia. Então, nos dois casos vai ter benefício, ou seja, um vai ajudar o outro. Na sociedade, eu tenho indivíduos separados que se ajudam. Por exemplo, eu tenho sociedade de formigas, sociedade de abelhas, sociedade de cupins. Nesses grupos, cada indivíduo ajuda um ao outro para que o conjunto se beneficie. Só que eles são separados. Então tem uma formiga aqui, uma formiga aqui, uma formiga aqui. Não tem ligação física, eles não têm ligação anatômica, não está um colado no outro. E essa é a diferença para a colônia. Quando eu penso numa colônia, eu penso em indivíduos que estão grudados fisicamente. Então, quando eu estou pensando numa colônia, eu posso pensar numa colônia de corais. Então, vamos lembrar daquelas barreiras de corais que a gente vê na TV. Aquilo ali são animais que estão fisicamente ligados uns aos outros. Então, eu estou pensando em um benefício de indivíduos que estão associados anatomicamente. Deu para entender a diferença entre sociedade e colônia? Então não pode falar em colônia de abelha, você pode falar em sociedade de abelha. Tudo bem? Agora, existem também relações desarmônicas, ou seja, relações negativas. A principal, talvez mais conhecida, é o canibalismo. O que é o canibalismo? É quando um indivíduo se alimenta de outro, ou seja, come outro da mesma espécie. Para pensar num canibalismo muito comum, é o que acontece
em até mesmo ratos, quando a fêmea dá cria e ela percebe que um dos filhotes já nasceu morto, é muito comum ela se alimentar desse filhote para repor as energias que ela perdeu dando à luz e aproveitar aquele organismo que já está morto. Percebam que a condenação ao canibalismo ela é muito mais social, muito mais relacionada à ética, à moral, do que propriamente um ato errado. No caso da natureza, é muito comum acontecer canibalismo. Existem espécies de tubarões em que o ovo eclode dentro da fêmea e o primeiro tubarão que nasce come os irmãos. O maior come os irmãos dentro da fêmea. A coisa acontece lá dentro. Então, não é uma coisa tão incomum, tão abominável como a gente pensa no caso dos seres humanos. Tudo bem? A competição, ela vai ser poder acontecer tanto dentro das espécies, dentro de uma espécie, quanto entre espécies. Percebam que eu coloquei competição nos dois. Só que quais são os recursos que eu estou me referindo? No caso de uma mesma espécie, a competição, ou seja, a disputa por recursos, ela vai ser muito pontual. Como eu posso dizer? Imagina que tem um pavão, certo? Um pavão macho. E aí, esse pavão macho, ele vai competir com outro pavão macho por uma pavão fêmea. Percebam, eu estou pensando na mesma espécie e qual que é o recurso limitante? Fêmeas. E qual que é a ideia? Reprodução. Então, quando eu tenho uma disputa entre indivíduos da mesma espécie por um determinado recurso, que nesse caso que eu falei é o acasalamento, eu tenho uma classificação de competição. Tudo bem? Agora, pensando nas interespecíficas, como que eu posso pensar? Vou começar aqui da competição só para a gente fazer o paralelo com a intra. Como que se daria uma competição interespecífica? O que significaria isso? Vamos imaginar que eu tenho um gramado, né, uma parte que tem grama, só que esse gramado ele é limitado, ele tem um tamanho pequeno. E nesse gramado se alimentam búfalos, cavalos, vacas e por aí vai. Várias espécies se alimentam daquele capim, certo? Aí acontece uma destruição generalizada naquele ambiente e só sobrou um tiquinho de capim. O que vai começar a acontecer? O alimento é limitante, é um recurso que está limitante, ou seja, está pouco, tem pouco. Então eu vou ter os búfalos, as vacas, os cavalos, todos eles competindo para ver quem que vai conseguir comer aquele capinzinho que sobrou. Então, percebam a diferença. A competição ela pode acontecer nos dois níveis. Só que aqui são relações entre os indivíduos da mesma espécie, enquanto que aqui são indivíduos de espécies diferentes que estão competindo por uma coisa que é comum a eles. Tudo bem? Vamos para de baixo para cima. O que é o parasitismo? Na relação do parasitismo, a gente tem um nome que é o parasita e um outro que é o hospedeiro. A principal diferença do parasitismo para o predatismo é o tempo que leva para matar. O parasita é o indivíduo que vai entrar em outro ou vai se depositar em outro, e ele que a gente vai chamar de hospedeiro. Então quem tem o parasita é o hospedeiro, e quem entra ou quem se aloja é o parasita, certo? E aí esse parasita, ele vai começar a retirar nutrientes do hospedeiro. E para o parasita, interessa que o hospedeiro viva bastante, porque enquanto o hospedeiro estiver vivo, o parasita tem comida. Então, uma vez alojado, vamos pensar num exemplo comum de acontecer nos seres humanos. Você foi lá, comeu carne crua ou mal passada, ingeriu um ovinho,
e esse ovinho eclodiu numa larva dentro de você e você ficou com uma doença que se chama acteníase. Então você tem uma larva, um verme dentro de você. Esse verme ele vai crescer, vai se reproduzir, vai comendo o seu intestino e aí vai. Só que, e a gente até vê umas imagens na internet, né, de tipo, quando a pessoa defeca, cheio de larvas, aquela coisa, cheio de vermes mesmo, parece um macarrão assim ali, olha, o negócio é horrível. E aí, sabe assim, o espaguete ali, olha, tipo aquilo. E aí o que vai acontecer? Não vai conseguir comer mais espaguete, né? E aí o que vai acontecer? Esse parasita, ele vai matar o hospedeiro de maneira lenta, porque ele não quer que o hospedeiro morra agora, senão ele vai ter que correr atrás, entre aspas, de outro hospedeiro para poder viver. Então, o parasita mata lentamente, porque quanto mais o hospedeiro viver, mais comida ele tem. Enquanto que o predatismo, eu tenho uma morte rápida. No predatismo, eu vou ter um ser matando o outro. Então é aquele exemplo clássico lá do tubarão saltando, pegando a foca e matando a foca. Então, ou o leão correndo lá, leão não caça, a leoa. A leoa correndo e pegando e matando a zebra, aquela coisa, cena de TV que a gente está acostumado a ver. Animal Planet. Isso, exatamente. Então, o que vai acontecer? No predatismo, a gente tem um predador, que é um indivíduo que ganha e que come a presa. Tudo bem? No predatismo, você mata rápido. No parasitismo, você mata lentamente, mas nos dois mata. Tá bom? Enquanto que o amensalismo é quando você tem uma espécie que inibe a outra. Inibe como? Por exemplo, já viram eucalipto? Não. Já viram plantação de eucalipto na estrada, por exemplo? Não? Se você vai para o interior de São Paulo ou mesmo para o litoral, você vai ver um monte de eucalipto plantado. Se você perceber, no chão, perto do eucalipto, não tem mais nada. Uma plantação de eucalipto só tem eucalipto, não tem nem grama próxima. Por quê? O eucalipto solta uma substância no solo que inibe o crescimento de outras plantas. Então, ele chega não, né? Porque o eucalipto é plantado como reflorestamento pelos seres humanos. Então, uma vez plantado o eucalipto, no entorno daquela árvore não vai nascer mais nada. Nem capim, que a gente fala que nasce em qualquer lugar, não vai nascer. Porque ele inibe uma substância, a produção de outras espécies, a reprodução de outras espécies, devido a soltar uma substância no solo. Pode falar. Mas se, por exemplo, acontece assim, eu vou continuar com o exemplo do eucalipto. Se acontece de um ser humano e plantar alguma coisa na mesma terra que está o eucalipto, Não vai nascer. ele já morre? Ele não nasce, nem nasce. Mas que se, tipo, digamos que seja um broto de 11 horas, a flor, Sei. ela morre ou... Ó, se já tinha a flor lá e o ser humano plantou o eucalipto, a flor morre. Se já tinha o eucalipto e a pessoa plantou qualquer outra coisa, mesmo essa flor que é mais resistente, ela nem nasce, ela nem brota, ela nem germina. Mas eu digo assim, se ela já estiver toda feita. Ela morre, ela vai morrer, porque o eucalipto vai liberar substâncias no solo que as outras plantas absorvem pela raiz. E na hora que ela absorver pela raiz, aquilo mata ela por dentro. Entendeu? Bom, essas são as relações principais desarmônicas. Só que entre as espécies também podem acontecer relações positivas, relações benéficas para pelo menos uma delas. Então, comensalismo é o nome que a gente dá para uma relação entre duas espécies diferentes, em que uma delas ganha e a outra não faz diferença. Um exemplo muito clássico do comensalismo é o que acontece entre a rêmora e o tubarão. Não sei se vocês já viram imagens do tubarão nadando, mas é comum ter um peixinho embaixo dele, assim. Tipo, ele tá nadando lá, bonitão, e aí embaixo da nadadeira dele, peitoral, tem uns peixinhos assim, pitinho. Aí você fica falando, ué, mas o tubarão não come esse peixe? Não,
tubarão foi lá, fez o serviço, matou, comeu, não sei o quê. Só que ficou uns restos próximo dele. Aí a rêmora só aproveita o gatilho e come esses restinhos. Entenderam? Então ela vai tipo na dele. Ela vai com ele de aproveitador, assim. Só que por que ela não causa nenhum prejuízo? Porque ela não prende nenhuma presa no tubarão. Ela não atrapalha a hora que ele vai dar o bote. Então ela só tá nadando junto. E aí ela fica com o que sobra. Tudo bem? O mutualismo é uma relação obrigatória. Ou seja, as espécies só vivem se elas estiverem juntas. O exemplo mais comum do mutualismo é o líquen. Líquen é uma associação entre fungos e musgos. E aí é muito comum você ver na árvore umas coisinhas, uns negocinhos brancos assim, E pequenos. também aquela, eu esqueci o nome dela, é aquela flor que ela só nasce em árvore. Sim, mas aí no caso da bromélia, que é a flor que dá em árvore, ela não está parasitando, ela não está atrapalhando e também não é obrigatório viver na árvore. Ou a orquídea também, que dá para pôr em árvore, né? Elas conseguem viver independentemente. Então, nesse caso, é assim: se tiver, ótimo, se não tiver, tudo bem também. E, por exemplo, uma orquídea, sem ela nascer em árvore, Ela vive normal. Eu tenho várias na minha casa que estão bem obrigadas no vasinho. mas ela só nasce em árvore ou você pode... Não, você pode brotar, pode. Se você tiver o substrato necessário, o correto, ela brota num vasinho, tá?